expressam meu nervosismo aqui. Eu já apresentei muito TCC, dei aula para muita criança atentada, dei aula para muito aluno difícil, mas não se compara. É muito mais pesado estar aqui. Mas a palavra do Senhor fala que eu sempre falo isso, né? Quando eu estou na missão de falar de Deus, que Deus usou uma mula para falar com o profeta, que pode usar outra. Então, não tem problema, né? Eu trouxe uns slides aí, eu pedi para botar lá em cima. Eu não sei como é que o pastor fazia para se comunicar com a galera do slide. Eu vou fazer um sinalzinho assim, ó, sinalzinho assim, para ver se, para ir passando, que tem um monte de slide. Então, irmãos, essa palavra, como que eu posso dizer que ela veio no meu coração? Quando o pastor me intimou a falar aqui, ele não perguntou se eu queria, me intimou. E aí eu cheguei em casa e falei com minha mãe, vou ter que orar ao Senhor para ver o que Ele quer que eu fale no meu coração. E minha mãe falou assim, Deus já sabe você já sabe o que Deus quer falar à igreja. Você já falou comigo outro dia. E aí veio aquele estalo de que eu já tinha tido uma conversa com minha mãe, conversa séria, das muitas que a gente tem sobre a palavra. E eu vou trazer um assunto delicado para tratar com os irmãos hoje. Antes da gente começar com o ministério do discipulado, a Gabi, que foi minha líder no ano passado do Juventude, ela me dava uma característica de polêmico. Ela falava assim, Matheus, você é muito polêmico, fala alguma coisa aí. O quê? Eu polêmico? Fala alguma coisa aí. Aí eu ganhei esse título. Não sei se faz jus, né? Mas eu ganhei esse título. Aí veio o ministério do discipulado. E aí eu penso assim, o discipulado vai vir para corrigir a gente muita coisa, né? Nosso discipulador vai nos doutrinar e a gente vai melhorar em muita coisa, vai mudar algumas coisas erradas. E quem foi meu discipulador? Luiz, mais polêmico da igreja. Aí já sabe, né? Então não estava errado, eu acho, né? E aí veio o Luiz e já sabe, só piorou. O que era polêmica já piorou, ficou mais brabo ainda e vamos que vamos, né? O assunto que eu queria tratar com os irmãos hoje qual é o sabor do seu fruto? Eu sei que muitas vezes já houve muitas ministrações falando sobre frutos do Espírito. Todo mundo aqui já ouviu frutos do Espírito. Eu quero trazer para vocês uma perspectiva diferente, uma ideia diferente sobre isso. Que Deus abra o coração de vocês para que entendam aquilo que Ele botou no meu coração e eu consiga transparecer tudo aqui certinho. Já começando com o pé na porta, e o slide sumiu, aí ó, voltou. Passa aí, por favor. De novo. A avaliação do fruto. Como bom batista, eu vou dividir em 3 tópicos, né? Como o pastor gosta pra caramba de fazer, 3 tópicos. E eu vou fazer igualzinho a ele. E aí, vamos lá. Beleza. O cristão pode julgar? É um assunto que a gente fala... tem aqueles ensinamentos que a gente aprende lendo a Bíblia e aqueles ensinamentos que a gente aprende por fotossíntese, que um cristão passa para a gente nem estuda, a gente só acredita. Aqueles ensinamentos básicos, assim. E o julgar costuma ser um desses. Só que... isso sempre foi uma pulga atrás da minha orelha. Porque, olhando nessa perspectiva de que cristão não pode julgar, houve uma contradição no meu coração lendo a palavra. E a Bíblia não é contraditória. Se tem alguma contradição, é o momento de você estudar para saber por que está sendo contraditório aquele pensamento. E aí, quando eu pergunto para os irmãos assim, é errado julgar? Um cristão não pode julgar. Isso a gente ouve o tempo todo. Um cristão não pode julgar. E o texto básico que a galera usa é o de Mateus 7, versículo do 1 ao 5. Botei aqui, gente, vou gaguejar, peço desculpa se eu falar alguma gíria, tá bom? Porque eu trato com criança, com muitos jovens. E vou ler aqui para vocês. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seus próprios olhos?
Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, o texto acaba aí, né? No hipócrita, não tem mais nada depois. Sabe, a gente sempre usa esse texto para dizer que não pode julgar, sempre usa. Só que a galera esquece desse finalzinho aqui, que é determinante para o que Deus fala ao nosso coração nesse texto. Hipócrita, tire primeiro a viga que está no olho do seu irmão, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, por que Jesus fala nesse momento aqui para nós tirarmos o cisco? Ele fala primeiro para fazermos uma autoavaliação, mas ele não nos isenta da missão de tirar o cisco do olho. Parece viagem, mas é o caso. Aqui ele fala sobre hipocrisia, sobre pessoas que cometem pecados e querem falar do pecado dos outros. Os fariseus se encaixam nisso. E isso ele está tratando nesse texto. Porém, em nenhum momento ele nos isenta da missão de tirar o cisco do olho do nosso irmão. Nenhum momento. Então, quem usa esse texto como base para dizer que cristão não julga, que cai por terra, porque não é isso que Jesus quis falar nesse momento. Beleza? Passa aí, por favor. Porém, vamos lá. O que é julgar? Nós vivemos falando que o que é de fora não contamina de dentro. A palavra nos ensina isso. Só que a responsabilidade é nossa. Se contaminou o que está de dentro, a culpa é nossa. Nós vivemos no mundo, ou seja, se contaminou aqui, é porque a gente trouxe a contaminação para cá. Então, o julgar, o verbo julgar é visto como uma forma muito negativa no nosso meio, porque o julgar está associado ao preconceito. O ato de julgar está sempre ligado ao preconceito, só que o julgar não significa só isso. Julgar é sinônimo de julgar, galera. Sinônimo de julgar: adivinhar, avaliar, conjecturar, determinar, imaginar, pressentir, pressupor, presumir, prognosticar, supor, considerar, decidir, sentenciar. Vários adjetivos, vários verbos que têm o mesmo significado do julgar. E a gente acha que julgar é uma coisa só, preconceito. Quer um exemplo? Quando você corrige o seu filho, quem é pai aqui? Tem pai aqui? Pra caramba, né? Quem é pai, quem é mãe? Quando você corrige o seu filho, você o corrige porque, teoricamente, ele fez algo errado. Como que você sabe que ele fez algo errado? Porque você avaliou e você viu que estava errado. Não tem por que corrigir algo que está certo. Então, você julgou, você avaliou e você corrigiu. E amém. Porque se você não fizesse, podia dar problema lá na frente, né? Então, o julgar, a gente tem que parar de atrelar o julgar a uma coisa negativa, que é uma coisa básica dos tempos de hoje, que a gente vive o tempo do famoso mimimi. Me ofendeu, você não falou que era certo. Se você me ofendeu, está errado. E não é muito por aí. Parece que Paulo ia se revirar lá na tumba se ele ouvisse isso, né? Porque a gente deixar de falar a verdade porque a gente está com medo de ofender, talvez seja um problema. Imagina se fosse o seu filho assim. Eu gosto de falar filho porque aí pega no coração mesmo. Imagina você não corrigir seu filho por medo de magoá-lo. Às vezes vai chorar, né? Beleza. O próximo. E o julgar nunca foi o problema. Pode passar mais um. Se não me engano, é essa do... Beleza. A intenção nunca foi, o problema nunca foi o ato de julgar, e sim a sua intenção por trás do julgar. Qual é a sua intenção ao fazer isso? Sempre foi esse o problema. Não se trata do ato de julgar. O ato de julgar é bíblico. Não tem que ser condenado. Mas o motivo, a sua intenção, a sua ambição ao fazer isso que é o problema. Então, o problema nunca foi o ato de julgar, mas a verdadeira intenção por trás dessa atitude. Passe de novo, por favor. Beleza. Tudo que eu vou falar tem a ver com essa frase aqui. Não saiu a fotozinha do médico que eu pedi ali, mas os discipuladores estão lendo um livro do Rick Warren, e nesse livro eu vou usar muita referência dele. E eu vou trazer uma analogia que ele usou no livro, só que eu vou dar uma exagerada, tá bom?
Vamos supor um médico, e vamos inventar um nome fictício aqui. Tem algum Alfredo aqui? Não, né? Então, Alfredo é o nosso personagem fictício. Alfredo se queixa constantemente de dores abdominais na região do umbigo, muitas dores, constantemente. Alfredo foi ao médico, e esse médico fez a ressonância e lá encontrou um tumor maligno. O médico é amigo de infância do Alfredo, amigo de infância. Então ele conhece a história de vida toda dele, sabe que ele foi um cara depressivo, muito problemático, sofreu muito, se magoou fácil, daquela galera que se magoa fácil, qualquer coisa tá chorando, braba, situação complicada, né? Esse é o Alfredo. E aí o médico tem duas opções. Opção A, vocês que vão dizer qual é a certa. Opção A, bom, temos aqui um tumor. Eu posso falar para ele que tem um tumor no intestino dele. Só que se eu falar isso, o que vai acontecer? Ele vai ficar desesperado, a família dele vai sentir a paulada, ele vai ficar nervoso e ele pode ficar até depressivo de novo. Não sei nem se ele vai voltar para fazer cirurgia. Então, se eu falar isso para ele, a chance de ele sobreviver é de 50%. Porque eu sei que não vou, essa operação é uma operação arriscada, então talvez eu não consiga salvá-lo, mas é o único jeito. Ou opção B, eu não conto nada para ele, ele curte bastante a vida dele e seja o que Deus quiser. Beleza, opção A, o que aconteceu? Ele chegou lá, o Alfredo falou, olha só, temos um tumor aí, que eu encontrei, e eu preciso retirá-lo. Vai ser um procedimento longo, vai ser doloroso, a retirada vai deixar algumas sequelas, você vai ficar meio sentido durante um tempo, você vai ficar sem comer durante 2 semanas, você vai ficar internado, você vai ficar um tempo sem ver sua família, você vai se isolar das pessoas, vai ser difícil a sua recuperação. Mas, se você não tirar, você pode morrer, então eu prefiro tirar esse tumor de você. E aí Alfredo foi para casa, chorou, ficou desesperado, entrou em depressão, se esperneou, reclamou, não, meu Deus, não sei o quê, reclamou, mas foi fazer a cirurgia. Aconteceu tudo que o médico falou, o médico foi lá, retirou o tumor, e ele teve uma longa recuperação, muito dolorida, doeu bastante, passou por muito perrengue, mas Alfredo sobreviveu. Nosso personagem voltou para casa, curtiu a família dele e foi feliz para casa. Opção B. O médico falou assim, olha só, Alfredo, tem uma coisinha aí, mas vai para casa, curte sua família, curte suas férias, você está de férias, não está? Curte suas férias, vai curtir. Ele, sério, doutor? Vai curtir. Tá bom. Foi para casa, curtiu como nunca. Curtiu a família, viajou, pulou de paraquedas, viajou o mundo, se divertiu pra caramba. Depois de um mês, Alfredo morreu. Na opinião dos irmãos, qual foi o maior ato de amabilidade do médico? Falar a verdade, assustar, deixar ele ofendido, mas oferecer a cura? Ou fingir que não viu nada e deixar que Deus faça a obra? Deus faça a obra. Porque você era um médico, mas você tem a cura, mas você não falou nada. Vocês estão achando uma semelhança no nosso dia a dia aí? Quando você é cristão, conhece Cristo, você tem um conhecimento, assim como médico, de curar e salvar a vida de alguém. Mas quando você não fala, você ou ajuda a morrer. Você fez a opção B. Você não falou nada, você não o ofendeu, mas você também não significou nada na vida dele, porque ele morreu e a culpa foi sua. Então, qual foi o maior ato de amabilidade? Falar a verdade, deixar ele um pouco magoado, mas a verdade foi dita. Por que era 50% de chance? Porque ele podia ir ou não fazer cirurgia, era a escolha dele, mas a verdade você apresentou. O Rick Warren também fala nesse livro sobre o bisturi, que é um instrumento médico, que é uma faquinha muito afiada que eles usam para cortar a carne para fazer a operação. E ele explica que, antes de para fazer a cirurgia, a retirada, a cura, ele antes precisa dar uma ferida. Precisa abrir a carne, ele precisa introduzir algo, arrancar. Para tirar algo ruim da pessoa, ele precisa feri-la antes.
Essa é a verdadeira realidade do cristão. Por que eu estou falando isso tudo? Por que eu estou batendo tanto na tecla de julgar? Por que eu falo tanto de julgar? Mas Deus, você está querendo semear ódio no nosso coração? Não. É por causa disso aqui, ó. Você pode ser a única referência para as pessoas a respeito de Cristo. No seu meio, as pessoas sabem que você é cristão? Por que sabem? Porque você falou? Ou porque tem algo diferente de você? Se vocês já sabem disso, atualmente você é a única autoridade naquele local sobre a salvação. A única autoridade. E é a autoridade mesmo. Você é o único que possui o Espírito Santo. Não, possui o Espírito Santo não, que foi revelado pelo Espírito Santo. E sabe a verdade, então você tem que pregá-la, né? Então, essa é a sua missão aqui, é a nossa missão. Você tem um meio, você está no meio, e você é um cristão. Atualmente você tem autoridade, e você tem o dever, e você tem a missão de intervir naquele local. E aí, essa aqui é o primeiro pensamento que eu queria trazer nesse tópico para os irmãos, a respeito da nossa responsabilidade de autoanálise. E vamos para o segundo tópico, que é qual a necessidade de ter um bom fruto. Passa de novo, por favor. Aqui é um texto famosíssimo da Bíblia, logo no capítulo 7, que muitas pessoas diziam que era aquele capítulo que Jesus falava que não pode julgar, que ele fala que ele poderia, quem não leu direito, provavelmente acharia uma contradição aqui. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Aqui ele fala, em outras palavras, para nós julgarmos o fruto. E através disso a gente reconhecer os falsos profetas. Passa de novo, por favor. Tem a imagenzinha saiu? Ou não saiu? Isso aí, ó, o fariseu lá, apontando. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Tem algum professor de educação física além de mim aqui? Não? Beleza. Na educação física, existe um conceito simples do que nós devemos fazer na nossa profissão. É pregar a saúde, é promover a saúde. Essa é a nossa obrigação. Quando a gente faz aquele juramentozinho lá, bem seita mesmo lá na hora que se forma, a gente fala, nós prometemos pregar saúde, promover saúde e tal. E aí, no meio fitness, que é a parte de musculação e tal, de corpo escultural, existe um preconceito natural de que, se você não tem um corpo sarado, você não é digno de me ensinar. Básico. Beleza, galera? Estou apresentando a educação física para vocês. Se você não tem um corpo escultural, você não pode me promover um corpo escultural. Esse é o meio fitness. Mas só que isso aí é um preconceito paralelo. Existem muitas pessoas que têm esse preconceito e existem muitas pessoas que não têm. Mas se você for no Instagram, você vai ver um monte de candango falando um monte de coisa nada a ver, mas cheio de músculo. E com trocentos de milhares de seguidores e de alunos, e você vai ver doutores, vai ver mestres, vai ver pós-doutores, tudo lá, cheio de conhecimentos, sem aluno. É bizarro, né? Só que isso aí realmente é uma coisa banal. Beleza. Mas tem uma coisa que não é banal. É inadmissível, inaceitável, é totalmente hipócrita um professor de educação física ser sedentário. Isso aí é óbvio. Beleza? Isso aí é fato. Se um professor de educação física é sedentário, ele é hipócrita. Porque ele prega uma coisa, mas não faz. Da mesma forma, é um cristão que prega e não vive. Por isso que eu botei um fariseu aqui. Por que o fariseu, galera? Eu não sei se as pessoas... os fariseus eram os vilões da época mesmo. Porém, os fariseus eram pessoas muito estudadas. Eram pessoas que tinham conhecimento da lei. Eram referências espirituais naquele meio. Mas o que Cristo falou naquele texto lá de Mateus 7, de hipocrisia, se encaixa neles por causa disso. Porque eles tinham os pecados deles, os pecados de estimação deles, mas eles davam aula de como os outros deveriam se comportar. E isso Cristo condena. Com certeza Cristo condena. Passa mais um, por favor. Tá, ler a Bíblia é fácil, estudá-la é um pouco difícil, vivê-la é mais difícil ainda.
Mateus, ler a Bíblia é fácil? Ler a Bíblia é fácil, galera. Estudar também é. Prova, vamos lá. Vai ter um concurso público, essa analogia aqui eu criei em casa, zoei com Júlia depois, e vamos ver se a galera compraria a ideia. Daqui a 1 ano vai ter um concurso público, beleza? Todo mundo pode se inscrever para esse concurso. Daqui a 1 ano, final de julho do ano que vem. E o concurso é o seguinte, você vai ganhar 15 mil reais por mês, trabalhando 3 vezes na semana. Tá bom, né? Tá bom demais. Mateus, edital, qual a matéria? A Bíblia. Não tem gramática? Não, gramática não, só a Bíblia. Matemática? Química? Não, não tem química. Física? Não, só a Bíblia. Conhecimento geral da Bíblia. Se eu pudesse apostar errado, mas eu apostaria com os irmãos que pelo menos muitas pessoas da nossa igreja e da nossa comunidade, ou de qualquer igreja, teria lido a Bíblia toda em 6 meses. Quem dirá em 1 ano? Várias vezes. Porque ler a Bíblia seria fácil. Estudar é fácil. E gostaria para vocês que vocês já estão em total desvantagem porque minha avó está aqui ouvindo. E minha avó lê a Bíblia direto. Eu fico nervoso quando eu não como. Júlia sabe disso, está aqui para provar. Minha avó fica nervosa quando ela não lê a Bíblia. E isso é o tipo de cristão que eu quero ser. Por quê? Ler a Bíblia se tornou algo fundamental. Mas qualquer um pode ler. Galera, eu sou amigo de doutores também no meio científico. E eu conheço uma amiga minha que ela fez uma monografia para ser aprovada no doutorado de só 300 páginas. A meu TCC teve 15. Meu TCC teve 15. A monografia dela teve 300 páginas. Ela escreveu um livro. Para escrever esse livro, ela leu outros trocentos de livros. Se ela quisesse ler a Bíblia, ela sabe fazer leitura dinâmica também, é muito braba, ela ia ler a Bíblia em 4 meses, sem exagero para vocês. A gente sabe, o meio científico é muito brabo de gente inteligente, cabeçuda, muito brabo. E eles leriam a Bíblia toda rápido. E eles poderiam muito bem chegar aqui em cima e pregar para vocês. Falar bonito, contextualizar, falar para vocês um monte de coisa bonita. E vocês poderiam simplesmente acreditar, porque o que eles falariam não necessariamente é mentira. Mas como é que você vai saber se ele é um cristão verdadeiro, se ele é um profeta verdadeiro, se ele está realmente compartilhando parte do Espírito Santo dele com vocês? No texto anterior, que a gente leu, sobre os frutos. Se eu chego aqui em cima, prego lindamente para os irmãos, e os irmãos adoram a mensagem e tal, mas chega lá fora eu sou uma pessoa ignorante, mas chega lá fora eu sou uma pessoa nada amável, chega lá fora eu sou uma pessoa omissa, chega lá fora eu finjo que não vejo as coisas que acontecem, eu não tenho domínio próprio, eu não tenho mansidão, não tenho amabilidade. Na hora de julgar mesmo eu não tenho amabilidade, eu julgo por soberba, eu julgo porque eu me acho melhor. Se eu me julgo assim, eu estou pecando contra Cristo. Porque Deus nos alerta o tempo todo sobre a importância da amabilidade ao tomar posse desse ato de julgar. A amabilidade, que quando Cristo falou, ele pregava com amor. Por que Cristo pregava? Mateus, ele dava fora em todo mundo. Mas qual era o objetivo dele? Que todo mundo se salvasse. E pregar a salvação. Paulo é o maior exemplo disso. Paulo, para quem não conhece o Evangelho, era ignorância em pessoa. E parte ele era um pouco grosso mesmo. Ele era. Mas qual era o objetivo de Paulo, galera? Pregar o Evangelho. Ele falava, doa quem doer. Mas o objetivo dele era pregar o Evangelho. Mas ninguém podia apontar para Paulo e falar que ele não era crente. Os fariseus podiam. Eles conheciam o que os fariseus faziam. Mas Paulo, eles conheciam também e falavam assim, não posso falar mal dele. Não posso pregar falar que ele é um falso profeta. Como é que eu posso falar isso? O cara manifesta os frutos do Espírito. Não tem como. E passa para mim, por favor. Beleza. O Luiz falou muito disso na EBD da semana passada. E vai até parecer plágio, mas não era, gente. Essa mensagem está no meu coração há muito tempo. Ter dons não é sinônimo de salvação. Ter dons
não é sinônimo de que você tem uma vida de intimidade com Deus. Ter dons não significa que você é uma referência espiritual. Manifestar os frutos do Espírito, sim. A Bíblia fala, passa para mim, por favor, explicando isso, provando isso, de maneira muito simples. Jesus falou claramente. Mateus 7, versículo 22 e 23 fala: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aqui se encaixam essas pessoas que manifestam os dons de Deus, mas não eram de Deus. Engraçado, né? Parece até meio contraditório. Eram pessoas que tinham poderes mesmo, manifestavam eles, mas não eram cristãos. Quem viu o filme Deixados para Trás fala muito disso. Sobre pessoas que falam: mas eu preguei tanto para o Senhor, tantas vidas se converteram por causa do meu testemunho, da minha pregação, e essas vidas todas subiram e eu estou aqui? Como assim? Simples, frutos do Espírito. Passa para mim, por favor. E vamos para o último tópico. Não tinha por que eu falar muito sobre isso. Não tinha por que eu me estender demais sobre isso. É um assunto bem direto. E desde já, peço perdão se eu ofendi alguém, mas precisa ser dito, beleza? A reflexão que eu queria trazer hoje é: qual o fruto eu tenho produzido? Porque só faltou um quê ali? Qual o fruto que eu tenho produzido? E tem um texto sobre isso, logo depois, João 15, do 4 a 8. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém permanecer em mim, será como o ramo, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerão em vocês. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Eu estava vendo o vídeo do Jesus Cop, e o pastor Douglas Gonçalves ele explicou esse exemplo de forma bem clara. Temos a árvore e temos o galho que dá o fruto. Só que a gente sempre fala assim: pô, esse galho dá fruto, legal. Mas se esse galho não tivesse conectado à árvore, ele não serviria de nada. Ele só ia secar e ia ser usado como lenha. Não ia servir de nada. Essa é a vida cristã. Nós não estando conectados, nós somos os ramos. Ele falou ali, nós somos os galhos. Deus, Cristo, Ele é a árvore. Se nós não estamos conectados com Ele, que fruto que a gente vai dar? Não tem como, é impossível. Só vamos dar frutos se estivermos conectados com Ele. O Jesus que a gente apresenta, gente, é um Jesus tão incrível, é um ser tão incrível, é um cara tão maravilhoso, que não só interveio no seu destino impedindo que você fosse para o inferno. Ele também falou: o seu único trabalho é depender de mim. Um chefe desse seria um sonho, não seria não? Você chega a ser contratado num trabalho e o cara fala assim: olha só precisa depender de mim para esse trabalho. Só isso? Você vai fazer muitas coisas, mas só se você depender de mim. Seria um trabalho perfeito. Pois é, esse é o nosso Deus. Quando a gente arranja desculpa, a gente arranja mimimi, Deus fala assim: você só precisa depender de mim. Eu faço a obra. Eu faço a obra através da sua vida. A mensagem que eu queria trazer para os irmãos era rápida e clara. É que nós entendamos o nosso papel nessa sociedade cheia de mimimi. Galera, quando a Bíblia fala que nós seríamos perseguidos, não seríamos perseguidos só por foices e por chicotes, assim como é em outros países. E aqui a gente acha que a gente é isento disso. Não, não é não. Toda vez que a gente se posiciona, nós somos vistos como ignorantes. Toda vez que a gente se posiciona, nós somos vistos como pessoas sem amor.
Toda vez que nós nos posicionamos, nós somos vistos como hipócritas. E amém por isso. Sabe por quê? Porque o nosso papel é esse. Se for para a gente magoar alguém, mas magoar em nome de Jesus, que assim seja. Porque o importante é que você pregar a verdade e não amaciar o Evangelho. Amaciar o Evangelho tem sido o erro da nossa geração. A gente fica com medo de falar a verdade porque a gente fica com medo de ofender. O nosso inimigo, galera, é muito pior do que o fariseu. O diabo conhece a Bíblia de início ao fim, conhece a Bíblia toda. Não sabe a palavra. Ele estava lá quando estava escrita. Estava lá se remoendo, mas estava lá. Ele conhece a Bíblia toda, velho. E você não vai conhecer mais a Bíblia que ele. É difícil. O problema é que ele só leu. Ele não vive ela. Essa é a diferença. Se nós vivemos a Bíblia, nós temos autoridade de falar. Prova disso é que hoje existem muitas igrejas que estão amaciando o Evangelho. Que coisas que são pecados claras na Bíblia, claro, pecado claro, hoje é aceito em algumas igrejas. Hoje, se a gente se posiciona contra movimentos, por exemplo, homossexuais, nós somos ignorantes, nós somos errados. E, veja bem, movimentos homossexuais, não o homossexual, beleza? Cristo ama a todos, mas o pecado é inaceitável, seja nessa igreja, seja em qualquer outra igreja, o pecado é inaceitável porque a Bíblia fala que é inaceitável. Então, hoje nós encontramos no nosso meio pessoas que amaciam o Evangelho, que ficam com medo de magoar, medo de falar a verdade, porque tem medo de perder uma amizade, porque tem medo de perder um emprego, porque tem medo de ofender alguém. A reflexão que eu queria trazer para os irmãos é a seguinte: vocês são médicos no seu meio. O médico, ele tem um conhecimento para salvar uma vida. Você tem conhecimento para salvar muitas vidas. O conhecimento que você tem é de Jesus Cristo, que morreu por você. Você tem esse conhecimento, você tem a cura, você tem o remédio. Você deve compartilhar. Ainda que magoe, ainda que doa, a nossa função, nossa missão nessa terra é cumprir o ID. E para cumprir o ID a gente tem que falar. E pessoas talvez se magoem. E pessoas talvez chorem. Até a amizade você perca lá, vai receber um follow. Então, o importante é o que Deus pensa de você. Qual fruto você tem dado no seu meio? Você tem sido referência espiritual? Porque não adianta nada você dizer que é crente, mas eles não te verem como uma pessoa diferente. Não adianta nada você dizer que é crente e você não conseguir mudar o seu meio. Porque quando Paulo aparecia, quando Pedro aparecia, quando os discípulos apareciam, nossas referências espirituais, Jesus, todo o ambiente mudava. Quando a pessoa entra na sua sala, quando a pessoa entra na sua presença, ela sente alguma coisa diferente? Ela sente que tem algo diferente em você, algo que ela talvez queira conhecer, porque existem muitas pessoas que estão magoadas com os falsos profetas. Pessoas que falaram de forma rigorosa, mas sem amor. Eu poderia falar, mas não falo nomes por ética. Pastores. A gente tem a nossa referência, o pastor Léo, que é um cara que quando ele dá uma bronca na gente, a gente ama ele mais ainda. Porque ele fala cheio de amor. E o pastor Léo adora dar bronca na gente. Mas ele fala cheio de amor e a gente fala, nossa, graças a Deus. Agora, existem pastores que falam com a gente de uma forma que a gente fica com raiva. Ah, mas aí não é erro do pastor, ele pregou o evangelho. Mas beleza, ele pregou o quê? Ele pregou a soberba dele? Ou ele pregou no intuito de apresentar a vocês a verdade que salva? Que seja a nossa reflexão essa manhã. Eu poderia orar, mas eu pedi o Ministério de Louvor para tocar uma música que fala da nossa oração a respeito desse tema. Se você concordou com o que foi dito aqui, que eu creio em nome de Jesus que você concordou, eu peço que você cante essa canção, ou ao menos reflita sobre a letra dela. É uma música nova na igreja, a gente não cantou aqui ainda, mas ela fala exatamente sobre isso. Ela fala exatamente sobre a relevância de conhecer o remédio e a necessidade de pregá-lo. Convido os irmãos que entreguem seus corações nesse momento em louvor a Deus, através desse cântico.